Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sabe quando você vê a imagem promocional de um filme, lê a sinopse e se convence que é um baita filme ruim? E mesmo assim, por alguma razão, você decide investir no erro e dar uma chance para ele? Pois bem, tive exatamente essa experiência com o filme norueguês O Lobo Viking. Produção meio boba, meio ruim, mas se você for persistente, até que se torna divertida. Por isso, hoje aqui nesse vídeo faço uma análise sem spoilers para o longa e num segundo momento faço um final comentado para ele. Então, se você somente quiser ver a parte com spoilers ou até mesmo quiser evitá-la, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, você já sabe, vamos para a análise e a lição de casa. Qual é, hein? Deixa o like agora no comecinho do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora de conteúdo. Primeiramente, qual é a sinopse do filme O Lobo Viking? Nesse filme, uma guria chamada Tali, que recentemente se mudou da capital da Noruega para uma cidade menor, acaba se tornando o centro das atenções nessa nova cidadezinha. Isso porque ela conseguiu sobreviver a um ataque que tirou a vida de outra garota. Elas foram atacadas por uma grande criatura, para ser mais precisa, um lobisomem. E agora, após o ataque, coisas estranhas começam a acontecer com a adolescente sobrevivente. Bem, tendo em mente essa sinopse, saiba que O Lobo Viking é um filme de terror em que a protagonista é extremamente desinteressante. A única coisa relevante sobre ela é que ela foi atacada de modo aleatório por um lobisomem. E só. Literalmente, não temos nenhum outro motivo para querer simpatizar por ela, senão esse. A guria parece não ter muita personalidade, sabe? Por isso, é a mãe dela que acaba sendo o centro das atenções, já que ela é delegada nessa pequena cidade e ela está caçando essa grande criatura, que para todos os efeitos é um grande lobo. E assim, enquanto a trama desenvolve as investigações da Liv e acompanha o drama meio água de salsicha da Tali, a produção é um tanto genérica. Um tanto não, bastante na verdade. Totalmente, para ser mais precisa. Mas no terceiro ato do filme, as coisas começam a ficar realmente interessantes. Isso porque a narrativa se torna muito tosca, sem nunca reconhecer que abraçou a tosqueira. A narrativa tende a se manter séria. E entre dedos arrancados, litros de sangue e corpos destroçados, a produção até que consegue reconquistar a atenção de quem sobreviveu aos sofridos 2 primeiros atos. Afinal, O Lobo Viking é um poço de previsibilidade. E cá entre nós aqui, um filme pode ser meio ruim por ser previsível, mas um filme que tem uma história cheia de conveniências e por conta disso é previsível, é bem pior. Chega a parecer piada o tanto de facilitações de roteiro que encontramos nessa trama. Sério, gente, literalmente não temos um ponto sem nó nessa história. Só para vocês compreenderem o quão horrendas são as conveniências de roteiro. Tem uma personagem que machuca o punho e acontece que por conta disso ela precisa engessá-lo. Daí, eis que essa mesma personagem é atacada pelo lobisomem, só que ele ataca uma parte bem específica do corpo dela. Chuta que parte é, gente? No punho engessado dela, o que milagrosamente salvou a vida da personagem. Ele podia atacar literalmente qualquer parte do corpo dela, mas atacou somente o punho e isso foi suficiente para salvar a vida da mulher. Exatamente isso. Nessa história, a força de um lobisomem é tanta que ele consegue arrancar cabeças com facilidade, mas ele não consegue perfurar um gesso. E assim, gente, isso é apenas a pontinha do iceberg. As facilitações e as conveniências dessa história vão muito mais longe. Até por isso que na segunda parte do vídeo eu faço uma explicação para essa trama e salvo a vida de quem quer passar bem longe dessa bomba. Bem, é perceptível que a direção do longa tentou fazer o que podia para tornar ele menos mequetrefe, dado o nível do roteiro. Então a narrativa tenta explorar as belíssimas paisagens que serviram de locações e também encontramos alguns trechos soltos do que são tentativas de conceituação
ritualizar uma evolução que acontece na trama. Só que isso é que nem olho azul em pessoa feia. De nada adianta se o todo não tem salvação. Bem, e quem se pergunta se o final da história ao menos é redondinho, lamento informar, não. A trama deixa uma grande dúvida e o desfecho pode ser interpretado de duas formas completamente diferentes. Sinceramente, viu, gente? O Lobo Viking, sendo gentil, viu? É um filme passatempo que serve para encher catálogo. Porém, aposto que quem assistir esse longa no dia seguinte nem vai lembrar da existência dele. Confesso que perdi 1h30 da minha vida com ele, mas não foi de todo ruim. Recomendo? Não. Contudo, não é a pior coisa que você poderia encontrar dentro do catálogo da Netflix. Bem, se você vai dar uma chance para o filme ou não, aí fica com você. Mas saiba que agora vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora rir desse filme juntos. Bem, pessoal, o Lobo Viking começa com uma descrição que honestamente não tem muita relevância para a trama. Basicamente, em 1050, navios vikings partiram para saquear a Normandia, em uma abadia, e resumidamente é uma comunidade monástica cristã. Eles descobriram uma sala secreta. Os monges imploraram para os vikings não entrarem lá, e mesmo assim eles entraram, e lá não encontraram nem ouro nem prata. Eles apenas encontraram um doguinho e, sem saber, levaram para casa o cão do inferno. Dessa forma, antes que o navio pudesse chegar à Noruega, todos os vikings estavam mortos. Somente o doguinho chegou em terra firme e com isso o mal se infiltrou dentro das florestas nórdicas. Ou seja, esse doguinho do inferno foi quem originou a linhagem de lobisomens que existem na Noruega. Agora corta para quase 1000 anos depois e conhecemos a aborrecente Tali. Ela mora com a mãe, a Liv, a irmãzinha, a Jenny, e o padrasto dela, o Arthur. Ela não se dá muito bem com a mãe porque no passado a mulher abandonou o marido doente. Já a irmãzinha dela é muda e aparentemente as duas se dão bem. A menina tá tentando se enturmar entre os jovens da cidade. E aqui preciso deixar registrado que até a cidade em que o filme se passa consegue ser desinteressante. Pois bem, a Tali vai para um rolê a convite do crush dela, só que lá uma moça, a Eileen, rouba o boy por alguns minutinhos. E eis que esses dois personagens são atacados por um lobisomem. A Tali, acidentalmente, por alguma razão, encontrou essa duplinha no momento exato do ataque. E ao tentar ajudá-los, também foi atacada. E bem, a Eileen foi levada pelo bichão e a protagonista ficou com uma ferida feita por ele. E pronto, o pesadelo da protagonista começa aí, porque ela pegou o vírus lobisomem e agora vai se tornar um. Daí as investigações para descobrir o que aconteceu nesse evento bizarro começam e a mãe da protagonista, a Liv, encontra uma garra pra lá de grande. E como todas as provas apontam que os jovens foram atacados por um animal, ela deduz que foi um grande lobo que atacou eles. Eis que brota um senhorzinho com cara de doido no escritório da mulher e mete o louco. Diz que na verdade ela está atrás de um lobisomem. Obviamente, a delegada fez o que qualquer outra pessoa em sã consciência teria feito. Mandaria esse homem tomar vergonha na cara e parar de inventar lorota. Mas o velhinho sabe que cedo ou mais tarde aquela mulher vai dar de cara com o bichão. E com isso ele esconde uma caixa cheia de balas de prata no blusão dela. E o mais incrível, gente, é que essa mulher não sentiu o peso dessa caixa no bolso dela e ficou pra lá e pra cá com as balas. Mas até que foram úteis, porque durante a caçada que ela participou para matar o tal lobo, ela precisou utilizar uma bala de prata. E consequentemente, conseguiu matar a criatura. E amados, diga-se de passagem, hein? Essa caçada é pra lá de tosca. Todos os caçadores profissionais que estavam armados até os dentes morreram sem nem ter chance com o bichão. Mas a mulher que caiu no chão e machucou o punho teve tempo suficiente de carregar uma arma com uma bala de prata para matar o bicho.
Parece verídico. Pois bem, com a ajuda de um professor acadêmico especialista em lobos e que parece ter saído do ensino médio ontem, ela acaba chegando até a verdade. Aquele bichão que ela matou é um lobisomem. E eu achei fantástica a cara de pau que existe nesse roteiro. É incrível como um homem estudado, um homem das ciências, um especialista consegue se convencer com certa facilidade que a única explicação plausível para aquela criatura é que ela é um lobisomem. Com isso, os dois personagens vão até o Lars, o senhorzinho que tentou alertar a Liv. E ele explica que após a transformação de um humano em lobisomem, não tem mais volta. E logo depois temos um ponto de virada nessa trama. A Tali se transforma numa lobisoma e faz um estrago dos grandes. Eu cheguei a pesquisar o feminino de lobisomem e não encontrei. O equivalente que encontrei foi mulher lobo. E cá entre nós, é meio sem graça falar assim, né? Então é isso. Essa é a minha grande contribuição do dia para a língua portuguesa. Ok, a tonta da protagonista vê que cresceu presas nela e ela até mesmo matou o crush. Sim, não apenas matou ele, como também engoliu o dedo dele e vomitou depois. E ao invés de procurar um hospital ou algum centro religioso para se benzer, ela decide pegar um busão sem rumo. Consequentemente, ao ver a lua cheia pela janelinha, ela termina de se transformar no busão e sai matando todo mundo que vê pela frente. Ah, e lembrando que aquelas cenas soltas da Tali boiando marcam um processo de transição dela, o processo de transformação em lobisoma. Ou seja, quanto mais sangue, mais próxima da transição completa ela estava. E como tudo nessa trama é friamente calculado, a mãe dela brota exatamente no lugar que precisava estar. Ela aparece no exato ponto em que o busão acabou batendo e deu PT. Ela entra no ônibus e fica chocada com a cena de horror que vê ali. Muita gente morta, muito sangue, só que o que realmente choca ela é que ela vê o casaco da filha e o que aparenta ser um acessório de cabelo da guria, o que rapidamente permite ela concluir que a filha dela agora é uma lobisoma. Daí, quase que instantaneamente e inexplicadamente também, brota naquela cena de horror o tal especialista de 15 anos de idade e eles partem atrás da tal lobisoma. Ele diz que tem sedativos suficientes para derrubar até um elefante. Então a Liv quer tentar dar uma chance para a filha lobisoma dela. Já a lobisoma vai para a casa dela e como a versão humana dela tinha um olho de cada cor, um azul e outro castanho, a versão lobisoma dela também tem. E a Jenny, a irmãzinha dela, reconhece que aquele bichão é a Tali. Mas quem tá pra poucas ideias é o Arthur, o padrasto da aborrecente. E ele ataca ela. Com isso, o homem consegue fugir de carro com a Jenny, mas ele bate no meio do caminho, porque perdeu muito sangue e ficou meio tonto por conta de um ferimento. A lobisoma segue eles até a cidade e lá ela faz a festa, sai matando todo mundo que veio pela frente, incluindo um garoto que enchia o saco dela e que de brincadeira ela tinha falado no começo do filme que iria matá-lo. E olha só, não é que ela matou mesmo? Tudo bem que não precisava ser nenhum Sherlock Holmes para deduzir que isso fosse acontecer no filme. Daí, a Jenny vai até a irmã dela e conversa com a lobisoma em língua de sinais. Sim, o filme foi safado nesse nível. Inseriu língua de sinais na história apenas para viabilizar a comunicação entre a criatura e uma humana. Sério, gente, quem assistiu a primeira parte do vídeo sabe que eu reclamei bastante do tanto de conveniências e facilitações que a gente tem nesse roteiro, só que não tem como defender, né? Não tem. A conversa entre elas não durou muito porque a lobisoma foi atacada pelo cientista. E apesar do sedativo dele ser aparentemente capaz de apagar um elefante, não foi suficiente para apagar a lobisoma. E com isso, os três humanos correm e se escondem dela. Mas o que não faz o menor sentido é que logo depois, o senhorzinho que deu as balas de prata para Liv decide atropelar a lobisoma. Exatamente o mesmo personagem que o filme inteiro ficou falando que só existe uma forma de matar lobisomens e que, por sinal, não é por meio de atropelamento. Claramente o tonto morre, né? É atacado pela lobisoma e logo depois ela parte pra cima da Liv, a mãe humana dela. Só que ela não tem sucesso em matar essa personagem, porque ela se defende com o braço, ou melhor, com o punho engessado dela.
eu digo pra vocês, hein? Esse gesso é mais resistente que o escudo do Capitão América, hein? O caos só acaba após a Jenny, a irmãzinha, dar outra dose de sedativo para a lobisoma. Só que agora, né, ao ser aplicado com carinho e amor, o sedativo finalmente derruba a lobisoma. E olha que a criatura até chora nesse momento, como se tivesse consciência do que está acontecendo. Mas, amados, que fique registrado que se a lobisoma tivesse consciência de alguma coisa, ela não teria atacado a própria família para começo de história. Por fim, descobrimos que a Liv conseguiu levar em segurança para uma enfermaria veterinária a lobisoma que matou, sei lá, pelo menos umas 10 ou 20 pessoas. Ah tá, uma besta descontrolada sai matando todo mundo pela frente e a população daquela cidade vai ficar mó paz em relação a isso. Ninguém vai querer sacrificar um animal. Com certeza não. Com certeza iriam querer colocar a lobisoma no soro. Daí dá a entender que a Liv atirou na própria filha lobisoma nessa salinha de recuperação. Mas, na cena seguinte, ela coloca numa mesinha uma bala de prata, dando a entender que ela pode ou não ter matado a filha. Ou quem sabe, pode ter matado a menina, mas agora ela se tornou uma caçadora de lobisomens, já que o tanto de gente que a Tali deve ter infectado não tá escrito no gibi. Mas a minha teoria é que ela não teve coragem de matar a filha. E talvez com a ajuda do professor com cara de 15 anos, ela deu um jeitinho de manter a filha lobisoma escondida do mundo, enquanto tentam encontrar uma cura. E talvez ela guarde a bala por questões de segurança, vai que a filha dela tá escondida dentro da própria casa dela. Claro, também não dá para descartar a possibilidade que ela realmente matou a filha. Fica a critério de quem assiste. E aí, você que me assiste aqui, o que achou da história desse filme, hein? Conta aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!